Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a resolução da questão de número 44, tá? Essa questão ela é simples de ser resolvida, tá? Mas ela tem uma forma que fica um pouco longa, tá? Então eu vou explicar para vocês as duas formas e aí fica a critério, tá? Como você vai fazer essa questão. Eu sugiro que vocês refaçam, tá? Essa questão para exercitar isso aqui, tá? Lembrando que vocês estavam no primeiro ano, foram para o segundo, tá? Isso é um assunto do primeiro ano, mas depois, lá no terceiro ano, quando forem prestar o vestibular, o macro, vocês vão ter que saber, né, esse conteúdo de trigonometria. Então é bom não parar de estudar, né? Sempre procurar estar dando uma revisada aí para não esquecer. Então bora ver aqui o que a questão está falando. O gráfico da função f de x, que é descrito por essa lei aqui, em que a e b e c são constantes reais, está representado na figura, aqui o nosso gráfico. O valor do produto A, B, C é igual a... Pessoal, bora pegar essa nossa função e colocar aqui no quadro e relembrar o que significa esse A, esse B e esse C aqui. Bora lá. A nossa função é f de x igual a A mais B vezes o seno de C vezes x menos π sobre 2. Tá? Essa é a nossa função. Como que a gente vai proceder daqui? Olhem só, eu preciso, né, encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Assim, tem uma forma da gente fazer isso por análise gráfica, tá? Primeiro de tudo, eu vou tentar apresentar aqui de forma resumida para vocês o que esse A, esse B e esse C fazem no gráfico da função. Aí a gente olha o gráfico na questão e responde, tá bom? Primeiro de tudo, a função seno de x, né, quando a gente faz o gráfico dela, a gente vai obter algo desse tipo. Né? Essa é a função seno de x. A função seno de x, pessoal, ela tem o período dela, né, começa aqui na origem, finaliza aqui no 2π. Tudo bem? O que mais a gente sabe sobre essa função? Ela possui valor máximo e valor mínimo, né? O valor máximo dela é 1, o valor mínimo é menos 1. Isso quando a função é seno de x. Tudo bem, pessoal? Agora, tem a seguinte observação. Se eu adicionar algum valor nesse seno, se por exemplo eu colocar 2 mais, eu não estou adicionando no seno, estou adicionando na função. Eu vou até fazer um pouquinho mais aqui para o lado, para ficar melhor de visualizar. Eu vou indicar aqui y como f de x, tá? Se eu disser que é 2 mais seno de x, como que vai ficar? A origem não vai dar do gráfico, não vai ser mais aqui no 0, 0, né? Na origem do sistema cartesiano. Vai ser no 2, tá? Porque esse valor que é adicionado, ele desloca o gráfico na vertical, tá bom? Então, o que acontece? Vai vir aqui para o 2, bora supor que aqui é o 2, tá? Bora mudar aqui a escala do plano. Então, o gráfico ele vai ser dessa forma. Ele vai aqui 3, né? 2 menos 1. Vai ficar no 1. Vai ficar muito fora de escala, né? Bora deixar aqui o 3 mais embaixo, tá? Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tudo bem? Só pra gente ter uma visão. É claro, ficou pequeno, tá? Mas não tem problema não. A gente deu uma reduzida aqui na escala. Agora o nosso 2π vem pra cá. Então a gente tem isso aqui, tá, pessoal? Esse valor que soma, ele desloca o gráfico na vertical. Se estiver subtraindo, né, se esse valor for negativo, então o gráfico vai estar um pouquinho mais para baixo, né? Por exemplo, se o A for igual a menos 1, então vai estar dessa forma. Tá? Só por exemplo aqui. Então, a partir dessa informação, a gente consegue descobrir o valor do A só analisando o gráfico. Bora fazer isso? Deixa eu apagar aqui. Tá? Bora voltar aqui no gráfico. Eu vou ampliar ele um pouco, tá? Para que a gente possa observar melhor. Notem que o gráfico, né, ele está um pouco confuso, esse gráfico, mas não tem problema. Pessoal, o gráfico, ó, a origem do sistema está aqui. Né? Ó, da origem até o ponto máximo eu tenho uma unidade. Desse menos 1
até o ponto máximo, eu tenho 2 unidades. E do menos 1 até o menos 3, eu também tenho 2 unidades de distância. Então, significa que o nosso gráfico, né, ele possui aquela origem de construção aqui no menos 1. Né? O gráfico foi deslocado aqui do zero, uma unidade para baixo, ele foi para o menos 1. Então, o valor do A aqui vai ser igual a menos 1. Primeira informação aqui que a gente obtém só fazendo análise. Tá? O A é menos 1. Ok. Bora fazer aqui um esboço do que vai estar acontecendo. Tá? O gráfico agora ele não vai começar mais aqui, né? É aqui no menos 1. Então ele ainda tem menos 1, 0, né? E menos 1, menos 2. Tá bom? Então sobe aqui, ó. É mais ou menos assim que está a situação aqui. A gente vai estar analisando agora. Tá? Só análise de gráfico. A gente está fazendo só análise de gráfico. Vai ficar um pouquinho longo, mas é porque eu vou tentar explicar aqui para vocês os detalhes, tá? Então, aqui na origem, menos 1. Tá, o valor máximo, né? Ele possui uma unidade de valor máximo e uma unidade para chegar no valor mínimo. Tá? Então, o valor máximo dele vai ser 0, o valor mínimo menos 2. Isso dá função. Tá? O valor máximo e mínimo do seno ainda é 1 e menos 1. Mas dessa função, né, por enquanto, está 0 e menos 2. Tá? Agora, bora analisar o B. Tá? O que o valor B ele faz? O valor B ele estica a função. Tá? Então, bora analisar em relação à função seno normal, que é dessa forma. Tá? Eu tenho um valor máximo 1, um valor mínimo menos 1. Isso para seno de x. Y igual a seno de x. Qual é o coeficiente que está multiplicando o seno? É 1. Tá? Se é 1, então valor máximo 1, valor mínimo menos 2, da função y. Se aqui for 2, então o valor máximo vai ser 2, valor mínimo menos 2. Tá? Vai ocorrer essa alteração. Se for 3 e menos 3. Mas aí, professor, se for negativo, tem essa opção de ser negativo também. Pessoal, se for negativo, vai ser 3 e menos 3, mas o gráfico ele vai acontecer uma inversão com ele. Ele não vai ser dessa forma. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? É o mesmo gráfico, só que ele sofre uma inversão. Né? Em vez de, eu vou até fazer aqui o outro para vocês perceberem. Ó. Em vez dele estar assim, né, ele vai estar dessa forma de azul, né, quando esse coeficiente for negativo. Então, bora dar uma analisada no gráfico também. O que acontece aqui, né? Esse gráfico ele vai esticar. Né? Bora olhar o gráfico para ver, né, como que tá. Olha só, aqui menos 1, observa que para chegar no valor mínimo se passou 2 unidades. Né? Então, menos 1, para chegar no menos 3, eu subtraí 2. Do menos 1 para chegar no valor máximo, que é 1, eu adicionei 2. Né? Então, o gráfico ele esticou. Então, qual é o valor do B? Pessoal, o valor do B vai ser 2. Agora, a gente só vai analisar se esse 2 ele é positivo ou negativo. Bora voltar aqui no desenho. Olha só, eu vou esticar agora aqui o gráfico, tá? Eu vou deixar o menos 2 aqui ainda, vou ampliar aqui para o menos 3. E aqui eu vou colocar o 1. O que acontece com o nosso gráfico? No momento, a gente está com uma coisa assim. Né? E no momento a gente está com uma coisa desse tipo. Só que acontece? Pessoal, bora voltar aqui. Daqui já dá para a gente dizer que o valor do B é 2, né? Falta só determinar o sinal. Se ele vai estar aqui, né, nesse sentido, ou se ele vai ter ocorrido essa inversão. Voltando aqui. A gente já vai ver o motivo, mas o gráfico ele foi deslocado um pouco para a direita. Tá? Então, bora observar sem considerar esse primeiro traço aqui. Só daqui para cá. Tá? Olha só, começando daqui, o gráfico vai primeiro para baixo. Né? Comumente, ele seria para cima. E voltaria embaixo no valor mínimo e se estabilizaria aqui no menos 1. Só que está ao contrário. Ele vai primeiro no valor mínimo, depois ele volta no valor máximo e se estabiliza aqui no menos 1 de novo, tá? Vai até o menos 1. Então, o que acontece? O valor do nosso B é negativo, porque ele inverteu o gráfico. Então, vai ser menos 2. Bora voltar aqui. Ó, o nosso B, então, é menos 2. O que está faltando, gente?
o valor do C. Tá? Lembrem que eu falei que o gráfico ele se deslocou um pouco para a direita. Né? Eu vou até mudar aqui já ó, o desenho, nosso esboço. Não está assim, né? O gráfico ele está dessa forma aqui. Tá? Dessa forma. O gráfico ele sofreu um deslocamento para a direita. O que que fez esse deslocamento acontecer? Esse menos π sobre 2. Tá? Por esse menos π sobre 2 estar aqui, digamos no argumento, né, ele desloca o gráfico para a direita. Se fosse positivo, ele deslocaria o gráfico para a esquerda. Tá? Mas é negativo, está deslocando aqui para a direita. Então, né, eu não vou ter aqui uma precisão muito boa, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Não vou entrar tanto em detalhes aqui. O gráfico ele veio um pouquinho para cá, ó. Tá, pessoal? Ele sofreu aqui um deslocamentozinho para a direita. Aqui ele vem, sobe no menos 1 e desce de novo. Aí ele vai funcionar dessa forma, tá? Que ele continua também. Bom, então a gente tem mais ou menos essa ideia, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai analisar ó, a partir desse ponto. Lembra o que esse C fala pra gente? Pessoal, quando é seno de C vezes o X, esse valor C vai me indicar quantos períodos, né, do gráfico eu vou ter no intervalo de 0 até 2π, tá bom? Então, se aqui for 2, né, vou só dar um exemplo aqui, 2π. Aqui é π. Se o C for igual a 2, então meu gráfico vai estar dessa forma. Ele vem 2 períodos. Né? Aqui a gente tem 2 períodos do gráfico. Ele se repete 2 vezes. Ó. 1, 2. Se esse valor aqui for 3, então eu vou ter 3 períodos. O gráfico ele vai se repetir 3 vezes. Vai ser só um esboço agora aqui, tá? Não vai ser um desenho muito exato. Bora ver se deu certo. 1, 2, 3. Ok. 3, ele se repete 5 vezes. Bora ver quantas vezes o gráfico ele se repete nesse intervalo de 0 a 2π, considerando que ele sofreu o deslocamentozinho aqui para a direita, tá? A gente vai desconsiderar por enquanto esse π sobre 2. Olha só, a gente vai considerar a partir daqui. Então, bora contar, né? Até ele vai passar um pouquinho do 2π, mas não tem problema, porque lembrem que ele sofreu um deslocamento para a direita. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o gráfico se repete, pessoal. Então o valor daquele C é 5. O C aqui é igual a 5. Tudo bem? Encontramos o valor de A, B e C. Era isso que a gente precisava encontrar. Isso a gente fez só analisando o gráfico. Tá bom? Só analisando o gráfico. A questão quer saber o valor de A vezes B vezes C. A é menos 1, B é menos 2 e C é 5. Então a gente obtém aqui 2 vezes 5, que é igual a 10. Voltando aqui na alternativa, tá? A nossa alternativa correta é a letra A. Vou escrever aqui no quadro, depois a gente volta nele. A alternativa correta é a letra A, né? O produto de A, B, C é 10. Qual seria uma outra forma de trabalhar com essa questão? Sem fazer análise gráfica, que é a forma mais demorada, né? Que requer até um pouco de conhecimento a mais por parte de cálculos trigonométricos. Bora dar uma olhadinha no gráfico de novo, tá? Que a gente vai precisar dar uma analisada nele aqui também. Aqui, a segunda forma que a gente tem de fazer isso é por meio de sistema, tá? Só que sistema? Olhem só. Aqui eu tenho o 0, né? Meu x igual a 0, a imagem dele é 1. Certo? A gente revisou isso antes na parte de funções. X igual a 0, imagem igual a 1. Né? O ponto aqui que está em cima do eixo Y. Se o x for igual a π, a imagem dele vai ser menos 3. Certo? E se x for igual a 2π, a imagem é 1. Então a gente tem 3 valores, né, que a gente pode estar usando aí. Bora dar uma olhada aqui no quadro. Como eu falei, f de 0, analisando o gráfico, também é 1. F de π é igual a menos 3. E f de 2π é igual a 1. Tá? Se você trabalhar com substituição, né, pega aqui x igual a 0, o resultado tem que ser 1. Então você vai conseguir montar um sistema
estar utilizando esses 3 valores aqui que estão sendo dados. A gente vai ter mais trabalho, vai ter mais conta para resolver, mas também vai encontrar os mesmos valores, tá? Fica a critério aí de como vai ser trabalhado. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai fechar só nessa primeira parte, né? Tá? Nessa primeira opção de solução, mas aí fica, como de novo, né? Fica a critério de vocês como vão trabalhar com essa questão. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui a resolução da questão 44, tá? Obrigado por terem assistido o vídeo. Qualquer dúvida, mandem no grupo para discussão.